Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos começar a nossa aula da Escola Dominical nessa manhã. Nós vamos continuar estudando a Confissão de Fé de Westminster, mas antes eu quero convidá-la para que nós oremos. Nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo que Deus nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o seu Santo Espírito, no tempo em que nós vamos passar juntos estudando a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas e pelo teu paternal cuidado para conosco. Te agradecemos porque tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o sustentador e mantenedor das nossas vidas. E pedimos ao Pai nesse instante que o Senhor abençoe a aula da escola dominical que teremos. Nos ajuda, nos abençoa, nos ilumina com o teu Santo Espírito para que possamos entender mais um pouco, conhecer mais um pouco da tua palavra, da Confissão de Fé de Westminster, que nós possamos, ó Deus, não apenas te conhecer, mas praticar aquilo que tu tens a nos ensinar na manhã desse dia. Sê conosco, Senhor, abençoa as nossas vidas, dirige os nossos passos, ó Deus, e que haja a cada dia em nós esse desejo de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então começar mais uma aula da Confissão de Fé de Westminster. Essa imagem que vocês já conhecem, ela foi feita no século XVII, entre os anos de 1643 a 1649. Vamos começar a nossa aula de hoje, desse domingo, dia 26 de julho de 2020. Resumo da CFW por temas. Ela tem 8 partes. A primeira parte fala sobre a Bíblia, a segunda, assuntos relacionados a Deus, a terceira, salvação objetiva, nós estamos estudando essa terceira parte, que está em amarelo. A quarta, salvação subjetiva. Quinta, vida cristã. Sexta, o cristão na sociedade. Sétima, igreja. Oitava, escatologia. Então, esses são os temas gerais da Confissão de Fé, totalizando 33 capítulos. A terceira parte, que fala sobre salvação objetiva, tem 4 capítulos. São esses: capítulo 6, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. 7, do pacto de Deus com o homem, que foi o nosso último assunto, a nossa última aula na semana passada. Capítulo 8, de Cristo, o mediador, que nós vamos estudar hoje. 9, do livre-arbítrio. Então, esses são os 4 capítulos que compõem a terceira parte da Confissão de Fé, assuntos relacionados à salvação objetiva. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que tem como título De Cristo, o Mediador. Eu achei essa imagem bem interessante, bem ilustrativa, e ela resume bem o estudo ou o tema da nossa aula nessa manhã. Você vê aí uma montanha, um homem, ele precisa atravessar de um lugar para outro, ele precisa de um auxílio, de uma espécie de ponte, e nós vamos ver aí essa cruz cruz vermelha com o nome de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso tema dessa manhã, capítulo 8, de Cristo, o Mediador. Eu começo fazendo uma pergunta. Penso eu que responder essa pergunta vai nos ajudar e nos auxiliar melhor na compreensão do assunto. E a pergunta é essa que vocês estão vendo. O que é um mediador? A resposta é, em linhas gerais e numa frase pequena, eu consegui resumir da seguinte maneira: mediador é aquele que liga duas partes que estão separadas. Na imagem que vocês estão vendo aí, vocês têm duas montanhas, um abismo, uma espécie de penhasco,
e ele precisa, como eu falei, de um auxílio para atravessar de um lugar para outro. No caso espiritual, o mediador é aquele que liga duas partes que estão separadas. Quais? Você tem de um lado Deus, do outro o ser humano. No meio você tem um abismo chamado pecado. E aí, para que nós já vimos em capítulos anteriores sobre o pacto, por exemplo, que tão grande é a distância entre Deus e o homem, entre a criatura e o Criador, que foi necessário que fazer um pacto por causa da distância. Então, de um lado você tem Deus, do outro você tem o ser humano, no meio você tem um abismo, em que o ser humano não pode se achegar até Deus. Então ele precisa de um mediador, de alguém para ligar duas partes que estão separadas. No nosso caso, na nossa compreensão, no nosso entendimento, esse mediador chama-se Jesus Cristo. Então, essa definição vai nos ajudar a entender esse assunto. O capítulo 8 tem 8 sessões, ele é relativamente grande e vocês vão ver que ele tem bastante assunto, bastante conteúdo. Estudar a pessoa do mediador, a pessoa de Cristo, é riquíssimo em seu conteúdo. Mas em linhas gerais nós vamos ver aí esse assunto nessa manhã, as 8 sessões. Primeira sessão, o resumo. O resumo dela é: quem é o mediador? A palavra-chave é mediador, vocês podem vê-la em amarelo. Diz assim o texto: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo. E deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, e para, no devido tempo, ou no tempo devido, ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Essas são as referências bíblicas da primeira sessão. Vocês podem observar que tem bastante textos, várias referências. Nós não leremos todas as referências por conta do tempo, mas vocês podem pausar o vídeo e conferir todas elas, se assim desejar. Vamos considerar algumas questões aí na primeira sessão, em que o resumo dela é: quem é o mediador? Eu deixei em verde, você tem a resposta. A resposta é Jesus. Jesus é o mediador. Agora veja em amarelo como que ele é chamado. Os nomes ou as expressões nas quais os teólogos de Westminster se referem à pessoa de Jesus. Veja, então eu deixei em amarelo. Jesus é chamado de filho, filho unigênito. É interessante nós observarmos que, se nós perguntarmos, por exemplo, na igreja, quantos filhos Deus tem? E, tecnicamente falando, nós precisamos dizer que Deus tem apenas um filho. O seu filho, Jesus Cristo. Filho com letra maiúscula. Filho unigênito. Então, Jesus é chamado de o Filho unigênito. O que mais? Ele é chamado de profeta. Profeta. Nós conhecemos o ministério dos profetas no Antigo Testamento. Eles vinham e traziam uma mensagem a mando de Deus. Jesus é o próprio profeta. Ele traz a própria mensagem. Também ele é chamado de sacerdote. Também conhecemos no sistema mosaico, lá em Levítico, precisamente falando, o sacerdócio, que começou com Arão, seus filhos, os levitas e seus descendentes. Mas Jesus é o sacerdote. Na linguagem do escritor aos Hebreus, ele é o sumo sacerdote perfeito que penetrou os céus. Então, ele é chamado de sacerdote. O que mais? Rei. Ele é chamado de rei também. Diante de Pilatos, Pilatos perguntou se ele era rei,
e ele diz, sim, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. O que mais? Cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Observem que o cabeça da igreja não é o pastor, não é o bispo, o apóstolo, o papa, o padre, enfim, independente de qualquer título ou nomenclatura, a igreja só tem um cabeça, e o cabeça é Jesus Cristo. Nós fazemos parte do corpo, do qual ele é o cabeça, o chefe, o líder da igreja. Então vejam quantos nomes o Senhor Jesus vai receber. Outro nome que ele recebe é Salvador. É interessante essa nomenclatura de Salvador, lá em Mateus capítulo 1, versículo 21, quando o anjo está conversando com Maria e com José, o anjo diz, olha, quando ele nascer, vocês coloquem o nome de Jesus. A criança vai ser chamada Jesus. E aí ele diz, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, Jesus significa Salvador. Curioso que quando as pessoas nas ruas de Jerusalém ficavam clamando e dizendo, Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim, de nós. Sabe o que eles estavam dizendo? E ainda que, às vezes, sem perceber, quando elas gritavam na rua, chamando Jesus, elas estavam dizendo em alto e bom som, Salvador, Salvador, porque esse é o nome ou o significado do nome de Jesus. Outro nome que os teólogos dão aí é juiz. Jesus é o juiz do mundo. Lá em Atos 17, versículos 30 e 31, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus já determinou um dia no qual há de julgar o mundo por meio de um varão no qual ele destinou para ser o juiz. É Jesus quem vai julgar o mundo. Um dia, na primeira vinda, ele veio para servir, ele veio para se humilhar, para se esvaziar. Na segunda vinda, ele vem para ser o juiz do mundo, para colocar à esquerda os bodes e à direita as ovelhas. Então, já ficou muito claro para nós aqui que o mediador é Jesus e que ele recebe esses nomes destacados em amarelo. Filho, profeta, sacerdote, rei, cabeça, salvador. Eu acabei esquecendo um aqui, né? Herdeiro com letra maiúscula. Ele é o herdeiro de todas as coisas e também ele é o juiz do mundo. Tudo bem. Deixa eu colocar uma referência bíblica aqui para nos guiar nessa sessão. De todos aqueles versículos que eu mostrei agora há pouco, as referências bíblicas, penso eu que esse versículo especificamente vai nos ajudar a entender a primeira sessão. 1 Timóteo 2,5, Paulo diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Veja a palavra em amarelo, mediador. Lembrando que o mediador é aquele que liga, aquele que junta as duas partes que estão separadas. No nosso caso, falando ou tratando-se de coisas espirituais, Deus está de um lado, o homem está do outro, no meio existe um grande abismo, Jesus é o mediador, é ele que faz essa ponte para que as nossas orações cheguem até Deus. É por isso que, quando nós oramos, no final da nossa oração, nós falamos em nome de Jesus. Isso não é algo mecânico, algo automático, também não é uma linguagem marítima, por exemplo, quando alguém diz câmbio final e desligo, não tem nada a ver. A ideia é que se eu orar e não falar em nome de Jesus no final, Deus vai ouvir a minha oração, mas não vai respondê-la, porque o mediador não foi acionado. Então, veja a importância desse assunto e a importância desse capítulo 8, de Cristo, o mediador. Sigamos em frente aqui, tem muita coisa para falar. Segunda sessão, as naturezas do mediador é o resumo dela. Veja aí, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele,
quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas, a palavra-chave é natureza aqui, inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Vejam que aqui eles foram extremamente cuidadosos nas palavras, e eu vou já dizer o motivo pelo qual eles estão pisando em ovos aqui, ao escrever essas palavras, por conta da dificuldade do assunto e das heresias que até 1643 já tinha surgido sobre a pessoa de Jesus. Então eles pensam em cada palavra aqui, você pode ter certeza disso. Eu já volto nela. Essas são as referências bíblicas da segunda sessão, todas elas eu digitei aí para vocês. Voltemos aqui então. As naturezas do mediador. Então a palavra-chave é natureza, ela aparece aí na parte mais de cima no singular e na parte de baixo no plural. Vocês estão vendo que eu destaquei duas palavras, divindade e humanidade. O assunto para nós pode parecer fácil, simples, tranquilo de se absorver. No entanto, esse assunto sobre as duas naturezas do Redentor é muito complicado e já teve muita polêmica ao longo da história da igreja. Várias heresias já surgiram. Por exemplo, depois que Jesus foi para o céu, começaram a surgir heresias. Já na época do período bíblico, quando o apóstolo João escreveu uma de suas cartas, ele diz, olha, aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é o anticristo, ou está negando a pessoa de Jesus. Então a ideia é o seguinte, ao longo da história vai surgir heresias. Tem horas que alguém vai dizer o seguinte, Jesus era apenas Deus. Aí depois passava um tempo e alguém chegava e dizia assim, não, Jesus era apenas homem. E era complicado as pessoas entenderem que Jesus era plenamente Deus, plenamente homem. É preciso que nós digamos que Jesus não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% Deus, 100% homem. As duas naturezas, diz o texto, foram juntadas, harmonizadas, de uma forma que não há conversão, composição ou confusão. Alguns vão dizer, bom, Jesus não podia ter sido homem, porque o homem pressupõe que ele tem carne, e a carne, a matéria é má, a matéria é pecaminosa. Então alguns diziam, não, Jesus na verdade era um vulto, um espírito. Alguém chegou a dizer que aonde Jesus pisava, onde ele andava, ele não deixava a marca do pé dele no chão, por exemplo. Então aqui podem ter certeza que ao escrever esse segundo parágrafo, ou a segunda seção, eles estão pisando em ovos, para deixar muito claro que Jesus tinha duas naturezas. Por mais difícil, o final da sessão diz assim, essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, único mediador entre Deus e o homem. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos perceber, parece que tem horas que aflora a natureza humana e tem horas que aflora a natureza divina. Quando ele diz, tenho sede, ele está mostrando claramente que ele é humano, que ele sofre, ele padece das mesmas necessidades que vocês e eu padecemos. Então eles dizem de uma maneira muito clara que ele nasceu do ventre, pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela, da Maria. Então nós temos aqui as naturezas do mediador. Tem um livro interessante, eu tenho esse livro, As Duas Naturezas do Redentor,
do Dr. Heber Carlos de Campos. Ele fala sobre isso e ele trabalha as heresias que surgiram ao longo da história da igreja, em que ora alguém dizia que Jesus era só humano, ora alguém dizia que ele era só divino. Não, nós acreditamos que ele era plenamente Deus, plenamente homem. Duas naturezas distintas, porém unidas numa só pessoa. Referência bíblica, olha só esse versículo que Paulo escreveu, nos ajuda a compreender um pouco esse assunto. Colossenses 2,9, o apóstolo diz: porque nele, Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Duas palavras interessantes aqui no texto. A primeira, corporalmente, significa que ele tinha um corpo, que ele não era um vulto, e que aonde ele passava, ele deixava pegada assim. Se ele passasse na areia das praias lá, no mar da Galileia, ele deixava suas marcas, ele não era um fantasma. Então, é preciso que deixar claro, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E a segunda palavra que eu destaco é divindade, com letra maiúscula no meio da frase, que é para dizer, olha, ele tinha um corpo, ele era Deus. Esse é o Senhor Jesus, mostrando claramente as duas naturezas do mediador. Terceira seção. Para que Jesus foi ungido? É o resumo da seção. O Senhor Jesus, em sua natureza humana, unida à divina, que é o que nós acabamos de falar, foi santificado e sem medida ungido com o Espírito Santo, tendo em si todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inocente, incontaminado e cheio de graça e verdade, estivesse perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Este ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado pelo Pai, e lhe pôs nas mãos todo o poder e todo o juízo, e lhe ordenou que os exercesse. Essas são as referências bíblicas da terceira sessão. Vamos considerar um pouco aqui o texto, a redação da terceira sessão. Para que Jesus foi ungido? Então, a palavra-chave é ungido. Eu deixei aí, ela aparece sublinhada na segunda linha. E nas duas palavras em amarela, você tem o para quê, ou o propósito, o objetivo, a finalidade dessa unção. Ele foi ungido para ser o mediador, para que estreitar esse abismo, para se colocar no meio, Deus de um lado, o homem de um outro, o abismo, aquela ponte que nós começamos mostrando inicialmente no estudo. Então ele foi ungido para ser esse mediador, para intervir, para interceder pelos seus, pela igreja, pelo seu povo, pelas suas ovelhas. Então ele é ungido, santificado pelo Espírito Santo, para que oficialmente ele venha e assuma esse posto de mediador entre Deus e os homens. Nós lemos no início, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A segunda palavra que nós destacamos aqui é fiador. Eu não sei se todo mundo sabe o que significa a palavra fiador. Fiador é alguém que assume a dívida do outro. É alguém que está disponível a pagar por outro. É que fiador a gente lembra de dívida. A gente lembra de alguém que vai cobrir uma dívida de alguém se esse alguém não conseguir pagar. Então, mas tem uma certa relação com essa questão do fiador. Ele veio para pagar a dívida que era minha, que era sua, que era nossa.
Então, nós percebemos aí que o para quê ou o objetivo dessa unção é para que ele assumisse essas duas funções nas quais nós destacamos em amarelo. Para que ele fosse mediador, se colocar no meio desse abismo, e também o fiador, assumir a nossa dívida e pagá-la em nosso lugar. Veja aí essa referência bíblica que vai nos ajudar a entender um pouco melhor. Lucas capítulo 4, versículos 18, 19 e 21, Jesus estava no começo do ministério e ele disse algo interessante aqui. Ele estava uma vez na sinagoga em Cafarnaum e ele disse essas palavras que Lucas destacou no seu evangelho. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Veja as palavras que estão destacadas aí em amarelo. Os objetivos da missão de Jesus. Ele veio para evangelizar, veio para proclamar libertação, restauração e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo dito isso, Jesus devolve o rolo para o assistente e ele diz: hoje essa escritura que vocês acabaram de ouvir se cumpriu. Quem disse isso foi o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Isaías 61, nós podemos ver que o que Jesus está lendo na sinagoga de Cafarnaum era a profecia dita por Isaías no capítulo 61. Quarta sessão. Como ele cumpriu este ofício? Este ofício é o de mediador. A palavra-chave é ofício. Este ofício o Senhor empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, ele se fez sujeito à lei, a qual cumpriu perfeitamente. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu. Foi sepultado e ficou sob o poder da morte, mas não viu a corrupção. Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos com o mesmo corpo com que tinha padecido. Com esse corpo subiu ao céu, onde está sentado à destra do Pai, fazendo intercessão. De lá voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Olha que sessão rica, eles conseguiram resumir muita informação, muito conteúdo para falar deste ofício. Veja só, essas são as referências bíblicas da quarta sessão. Você pode observar que tem bastante texto, vários versículos, e você pode conferi-los se assim desejar depois. Olha só, como ele cumpriu este ofício. Lembrando que a palavra-chave é ofício, e aí as formas e as maneiras estão destacadas em amarelo. Eu reduzi o texto para que coubesse no slide e você tivesse uma ideia do todo. Então, como foi que ele cumpriu? Primeira palavra aí destacada, voluntariamente. Ele não foi obrigado, foi algo voluntário. Pilatos, quando Jesus esteve diante dele, Pilatos disse: se você não fala nada, você não sabe que eu tenho poder para matar você ou para mandar soltá-lo? Jesus diz: olha, nenhum poder você teria se do alto você não tivesse recebido. Ele disse: a minha vida ninguém a tira, pelo contrário, eu voluntariamente a dou. Então, como ele cumpriu este ofício? Voluntariamente. E mais, sendo sujeito à lei.
Ele diz que veio para... Eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. O que mais? Cumpriu enfrentando, padecendo os mais cruéis tormentos e no seu corpo os mais penosos sofrimentos. Se você assistiu, por exemplo, a Paixão de Cristo, você deve ter ficado chocado, assim como eu. Eu me lembro que quando esse filme foi lançado no ano de 2004, eu fui assisti-lo dia 19 de março de 2004. Eu estava no seminário e a gente estava acostumado com aquele Jesus de Nazaré que passa na Record, em que são, 3 horas de filme, que Jesus parece que chega inteiro na cruz. Mas aí o Mel Gibson deu uma assustada no mundo. E em alguns pontos teológicos, algumas cenas, me parece que ele está equivocado, mas a ênfase que ele deu no sofrimento é aquilo mesmo, talvez até pior, porque Isaías 53 diz que ao Pai, a Deus, agradou moê-lo por causa das nossas transgressões. Então, destacamos aí tormentos e sofrimentos. Que mais? Ele cumpriu sendo crucificado naquela sexta-feira da paixão, ele morreu, foi sepultado, ele não viu a corrupção, ou seja, o seu corpo não se decompôs, não apodreceu, ele vai ressuscitar, o texto diz em seguida, ele não viu a corrupção, ele ressuscitou. Depois eu destaco a palavra subiu, está lá em Atos 1, a sua ascensão. Quando as pessoas estão olhando para o alto, aparece aquela cena, 2 anjos, varões galileus, porque estão olhando para as alturas. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele descerá. Depois que ele subiu, ele está sentado à destra do Pai. O credo apostólico fala sobre isso. E, graças a Deus, ele está fazendo intercessão por nós. E ele, de lá, voltará no fim do mundo para julgar os homens e os anjos. Referência bíblica que nós podemos citar aí, Filipenses 2, versículos 5 a 8. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, e observem as palavras em amarelo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, veja que ele era uma figura humana, reconhecida, as pessoas o conheciam, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. Então vejam as palavras esvaziou, servo e humilhou, falando sobre o seu ofício, como é que ele cumpriu. Aqui, na verdade, esses versículos falam sobre a humilhação de Cristo. Logo em seguida, não aparece no slide, mas a partir do versículo 9 de Filipenses 2, Paulo destaca a exaltação de Cristo. Quinta seção, os benefícios da obediência do mediador. O Senhor Jesus, a palavra-chave é obediência, o Senhor Jesus, pela sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício que, pelo eterno Espírito, ele ofereceu a Deus uma só vez, satisfez plenamente a justiça de seu Pai. E, para todos aqueles que o Pai lhe deu, adquiriu não só a reconciliação, como também uma herança perdurável no reino dos céus. Essas são as referências bíblicas da quinta sessão. Vamos considerar um pouco aqui a quinta sessão. Os benefícios da obediência do mediador. Então, a palavra-chave é obediência, os benefícios eu destaco aí, na verdade eles destacam 3. O primeiro benefício é que tem a ver com satisfação. Jesus satisfez plenamente a justiça do seu Pai. Nós precisamos nos lembrar de como era no Antigo Testamento. Os
sacerdotes oferecendo sacrifícios pelo povo, por eles mesmos, por conta de seus pecados, mas isso tinha que se repetir diariamente. Todo dia tinha pelo menos 2 sacrifícios, um pela manhã e o outro à tarde. E o primeiro benefício que o mediador trouxe foi a satisfação da justiça plena do Pai. Não precisa mais se repetir este ato. Segundo benefício, eles chamam de reconciliação. Ele reconciliou o homem com Deus. Como eu já disse e repito, Deus está de um lado, o homem está do outro, existe um grande abismo no meio. Jesus se coloca como mediador para reconciliar, para que, através das nossas orações, este meio de graça, nós tenhamos livre acesso à presença do Pai. E o terceiro benefício é uma herança. Essa herança, diz os teólogos de Westminster, é perdurável. Essa herança, ladrões não roubam, a traça não corrói, o ferro não fica numa situação ruim, é uma herança incorruptível, uma herança imarcessível, na linguagem do apóstolo Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, uma herança imarcessível, que não se acaba, que não tem fim. Então nós destacamos aí esses 3 benefícios: satisfez, reconciliação e herança. A referência bíblica que eu destaco aqui é Hebreus 9, versículos 12 e 15. Diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança daqueles que têm sido chamados. 2 detalhes aqui antes da gente prosseguir. O primeiro detalhe, no versículo 12, é a palavra sangue. A Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No Antigo Testamento, sangue de bodes, sangue de animais. No Novo Testamento, na Nova Aliança, como diz o escritor aqui em Hebreus 9, o sangue de Cristo. Tudo isso foi feito, esse mediador da Nova Aliança, para que nós tivéssemos uma herança. É o que nós destacamos nos slides anteriores aí. Uma herança perdurável, imarcessível, onde ladrão não rouba, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não faz com que essa herança fique ruim. Não, é uma herança perdurável, eterna no reino dos céus. Sexta sessão, antepenúltima sessão, a obra da redenção. Diz assim, a palavra-chave aqui é redenção. Diz assim: ainda que a obra da redenção não fora realmente realizada por Cristo, senão depois de sua encarnação, contudo a virtude, a eficácia e os benefícios dela em todas as épocas sucessivas desde o princípio do mundo, foram comunicados aos eleitos por meio de promessas, tipos e sacrifícios, pelos quais ele foi revelado e significado como a semente da mulher que devia esmagar a cabeça da serpente, como o cordeiro morto desde o princípio do mundo, sendo ele o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aqui, essa sessão tem poucas referências bíblicas, apenas 2, Gênesis 3,15 e Apocalipse 13:8. Gênesis 3,15 não aparece no slide, mas é aquele texto que fala sobre, que os teólogos chamam de proto-evangelho, o primeiro evangelho.
Deus foi o primeiro evangelista da história dizendo que da semente da mulher vai nascer alguém que vai esmagar a cabeça da serpente e que a serpente irá morder o seu calcanhar. Isso é Gênesis 3,15. Daqui a pouco eu quero ler com vocês Apocalipse 13:8. Veja só, a obra da redenção de Cristo. Como que essa obra de redenção foi realizada? Eu destaco aí, na verdade eles, três palavras. As palavras promessas, tipos e sacrifícios. Bom, sobre promessas, quando nós lemos o Antigo Testamento, fica claro para nós as promessas que foram feitas a respeito da vinda do Salvador, do mediador, o Senhor Jesus. Ele é descrito pouco a pouco no Antigo Testamento, figuras são atribuídas, promessas são feitas. Nós estudamos recentemente o livro de Deuteronômio, a quem recomendamos aqui na nossa aula, está na playlist do nosso canal. Se você pode acompanhar, se não o fez ainda, lá em Deuteronômio 18:15, Moisés faz uma promessa, dizendo que no futuro Deus mandaria um profeta semelhante a ele, e a esse profeta eles deveriam ouvi-lo. Essa é uma das promessas a respeito da obra da redenção de Cristo. A segunda palavra aí é tipos. Esses tipos são figuras. Deixa eu dar um exemplo de tipo aqui, Você tem um animal, um cordeiro, macho, de 1 ano, sem defeito, branquinho, puro. E aí no Novo Testamento você tem Jesus. Lá em João 1:29, João Batista disse sobre Jesus, quando ele veio para ser batizado nas águas do Rio Jordão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E também os sacrifícios. Esses animais que eram trazidos pelo povo, eles eram mortos, prefigurando o sacrifício único, perfeito, pleno e eficaz de Jesus. Então, como ele cumpriu a sua obra de redenção? Por meio de promessas, tipos e sacrifícios. Referência bíblica. Agora o versículo que eu lhes prometi. Apocalipse 13:8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso aqui é muito interessante, gente. Quando que Jesus foi morto? Alguém vai dizer, bom, ele foi morto há 2000 anos atrás. Sim, historicamente ele foi morto há 2000 e poucos anos atrás. Mas na agenda, no planejamento de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Quando não havia mundo, quando não havia céus e terra, quando não havia Adão e Eva, jardim do Éden, a serpente mais sagaz de todos os animais do campo, quando não havia nada disso, na mente de Deus, no planejamento e nos decretos eternos de Deus, que também nós recomendamos, um dos capítulos que nós já estudamos, dos eternos decretos de Deus, você pode ver lá, isso se deu antes da fundação do mundo. 7ª sessão, a ação de Cristo na sua mediação, é o resumo. Diz assim o texto, a palavra-chave é mediação. Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada uma o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade de sua pessoa, o que é próprio de uma natureza às vezes, na Escritura, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Eu confesso aos irmãos que esse parágrafo é um pouco difícil de entender e até mesmo um pouco confuso. Mas vamos lá. Eles tentaram resumir aqui
para falar sobre essa ação de Cristo na sua mediação, e eles dizem que, olha, uma natureza age, a outra age, às vezes parece uma, mas é a outra. Ficou, pelo menos ao meu ver, né, não que esteja errado, eu subscrevo isso daqui, concordo, mas o entendimento não é tão simples aqui na sétima sessão. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Essas são as referências bíblicas da sétima sessão. Agora, vamos analisar a sessão propriamente dita. A ação de Cristo na sua mediação. Basicamente, apesar do texto ser um pouco confuso e não muito claro, e com isso eu não estou dizendo que seja errado e que nós devamos descartar, mas basicamente o que eles estão dizendo é que na obra de mediação, Jesus age com as suas duas naturezas, tanto a divina quanto a humana. Ele, como é difícil para nós entendermos, e as duas naturezas são distintas, são diferentes, porém são unidas, ligadas e inseparáveis. Basicamente, o que os teólogos estão dizendo é: Jesus age de acordo com as suas duas naturezas. Por isso, eu deixei a expressão destacada em amarelo, a expressão duas naturezas. Vamos ler a referência bíblica da sessão para que a gente compreenda um pouco melhor o texto da sétima sessão. 1 de Pedro 3,18 diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, irmãos, de todos os versículos que a sessão nos oferece, esse foi o que mais se aproximou do texto que eu falei para vocês que não está muito claro na descrição ou na redação. Eu destaquei duas palavras aqui, na palavra morreu e morto. Pedro diz, o justo pelos injustos. É aquela questão que eu já enfatizei, né? Você tem Deus de um lado, o homem no meio um abismo. Para que esse abismo fosse transposto, era necessário que morresse alguém. No caso, Jesus, o mediador, o justo morrendo pelos injustos. E aí eles destacam, Pedro destaca, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então, em linhas gerais, só para que nós compreendamos melhor, a sétima sessão, eles estão dizendo que Jesus faz essa obra de mediação através das suas duas naturezas. Oitava e última sessão para nós encerrarmos a nossa aula de hoje. A aplicação da salvação é o resumo dela. Diz o texto, a palavra-chave é salvação, você pode ver o destaque em amarelo. Cristo, com toda a certeza e de forma eficaz, aplica e comunica a salvação a todos aqueles para quem a adquiriu. Isto ele consegue, fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente pelo seu Espírito a crer e a obedecer, governando os corações deles pela sua palavra e pelo seu Espírito, subjugando todos os seus inimigos por meio de sua onipotência e sabedoria, da maneira e pelos meios mais condizentes com a sua admirável e inescrutável dispensação. Essas são as referências bíblicas da oitava e última sessão. Vamos considerar aqui brevemente algumas questões da oitava sessão. Então, a aplicação da salvação. Como é que ele aplica isso? Então, nós temos aqui essas palavras destacadas em amarelo. Ele faz isso através da intercessão. Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós.
quando a igreja, um membro da igreja, ora, eleva suas orações até Deus, fazendo-a em nome de Jesus, ele é o nosso intercessor, ele é o mediador, aquele que liga duas partes que estavam separadas. A segunda palavra destacada é revelação ou revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação. É curioso a gente dizer isso, mas Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não aceita as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente. Ele não consegue entendê-las. Então, essa obra ele faz na nossa vida, revelando na palavra e pela palavra os mistérios a respeito da salvação. Terceira palavra, persuadir ou persuadindo-os, é a ideia do convencimento. Ele nos convence através do Espírito Santo para que nós creiamos na palavra, na eficácia dela e para que nós vivamos da maneira que agrada ao Senhor. Tem um texto lá no Salmo 119, versículo 33, se não me engano, que diz assim: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então é preciso que ele desvende, é preciso que ele nos persuada para que nós compreendamos e entendamos a sua palavra ou a obra de salvação. Quarta palavra, governando. Ele tem o governo sobre os corações dos eleitos, do seu povo, da sua igreja. E finalmente a quinta palavra, subjugando, que é a ideia de destruir, de colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, de vencê-los através da sua onipotência e da sua sabedoria, como o texto destaca para nós aí. Esse último versículo que eu quero ler com vocês, João 6, versículos 37 e 39 dizem assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja a palavra destacada em amarelo, esse. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Versículo 39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja que a palavra todos aqui no texto, ela deve ser entendida com cautela, com cuidado e analisando-a dentro do seu contexto. Todos aqui não é todos na totalidade. Não estamos falando de universalismo, mas todos é uma referência àqueles que o Pai deu ao Senhor Jesus. Seria mais ou menos o esse do versículo 37. Então é todos aqueles que foram dados pelo Pai à pessoa de Jesus Cristo. E aí no final nós temos uma recompensa, uma promessa: eu o ressuscitarei no último dia. Muito bem, esse era o capítulo 8 que nós tínhamos para falar nessa manhã com vocês. De Cristo, o mediador. Então agora ficou claro essas duas montanhas, esse homem precisa atravessar, e no caso aqui, essa ponte, a cruz, Jesus Cristo, esse mediador, portanto, é aquele que liga duas partes que estão separadas. Um capítulo muito rico, em que eles condensaram em poucas palavras tantos ensinos preciosos a respeito da pessoa gloriosa do nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Na próxima aula, nós vamos continuar estudando a terceira parte, que fala sobre salvação objetiva. Nós ainda estamos, na verdade, nós vamos terminar a terceira parte
na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Nós vamos estudar o capítulo 9, esse vai ser o nosso tema. Desde já eu quero convidá-la para que você nos acompanhe na semana que vem, se Deus quiser. Nós vamos estudar sobre um tema bastante controverso nos nossos dias, que é o livre-arbítrio. Capítulo 9 do livre-arbítrio. Mas isso é assunto para a nossa próxima aula, na próxima semana, se Deus quiser. Por ora, eu quero orar e encerrar a nossa aula da escola dominical. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, nós vamos orar encerrando a nossa aula e agradecendo ao Senhor por ela. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome pela aula que tivemos na manhã desse dia. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua bondade. Obrigado pela pessoa de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente mediador. Vimos que, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, te louvamos porque, dada a distância que há entre Deus e o homem, entre a criatura e o seu Criador, o Senhor Jesus, o Pai permitiu que ele fosse o nosso mediador, o nosso fiador, que ele assumisse a nossa conta, a nossa dívida, pagando-a em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida, e vida eterna e vida em abundância. Obrigado, Senhor, pela pessoa tão rica, tão extraordinária, gloriosa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é o nosso mediador e também é a razão da nossa existência. Abençoa-nos, ó Deus, para que vivamos crendo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, mediador da eterna e nova aliança trazida pelo Pai na pessoa de Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, e dá-nos um domingo abençoado e na tua presença, e que nós o vivamos para a glória do teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nós ficamos por aqui. Desejamos que você tenha um bom domingo, um domingo abençoado na presença do Senhor. Na semana que vem nós daremos continuidade aos estudos na confissão de fé. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.